Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando em casa, pela transmissão. Nesse momento nós estamos dando início ao nosso culto desta quarta-feira, culto onde nós vamos louvar, adorar ao nosso Deus e também estudar a palavra de Deus. Creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. E eu quero lhe convidar a todos os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 1, é um salmo bem conhecido nosso, é um dos salmos que nós recitamos de cor, mas vamos fazer a leitura deste salmo, assim dando início ao nosso culto desta noite. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Salmo que fala de duas classes de pessoas: justos, aqueles que foram justificados pela justiça de Cristo, e os ímpios, aquele que ainda continua na velha vida, que ainda não nasceram de novo, não se converteram. Então, há uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Neste momento, eu quero te convidar a abrir os seus hinários para a gente cantar o cântico de número 11. Cântico de número 11 dos nossos hinários. Nós vamos estar louvando a Deus com este cântico. Cântico do número 11, ele é adoração à Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
é bom poder adorar aquele Deus que é santo e que também nos santifica, né, através da sua palavra. Vamos colocar de pé neste momento, vamos orar ao Deus Santo. Irmã Denise, cuida da irmã Denise para dirigir a Deus uma oração neste momento. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Amém. Amém. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Sim, meu Pai. Amém. Sim, meu Pai. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. É verdade, tem misericórdia. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Amém. Poder sentar, dando continuidade aos louvores a Deus. Agora nós vamos estar louvando com o cântico 19. Cântico de número 19, Rei Sublime. Louvores que alcancem os céus.
Amém. Convite aos remidos, aqueles que foram comprados pelo sacrifício de Cristo, para cantar louvores ao Rei Sublime, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meus amados, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 13, Isaías, o capítulo 13, dos versos 1 até o versículo 11. Isaías 13, versículo 1 ao 11. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade. Do céu o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como a assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua justiça. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. E nós vemos a profecia de Deus contra Babilônia, a sentença de Deus, o julgamento de Deus contra os pecadores daquele tempo. Deus sempre manifestou o seu juízo contra os povos pecadores. E nós estamos vivendo aí dias
difíceis, tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo, e quando muitos não têm tido reverência para com Deus, têm sido rebeldes, desobedientes, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. E nesse momento nós vamos colocar de pé mais uma vez, vamos falar com Deus e pedindo a misericórdia de Deus sobre todos nós, sobre nossa nação, nosso país. E vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez nesse momento. Quero pedir a nossa irmã Dona Nilda que esteja nesse momento elevando a Deus em oração nesse instante. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, tenha compaixão, Senhor. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Amém. Quero perguntar ao Júlio se tem um momento de louvor. Nesse momento, então, nós vamos passar a palavra para Júlio Franci, que estará dando continuidade ao nosso louvor, nossa adoração nessa noite, nos conduzindo aqui alguns cânticos de louvores a Deus nesse momento. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Os que estão aqui no templo conosco, os que estão em casa, nós continuaremos louvando o nome do nosso Deus. Os irmãos que estão aqui possam ficar de pé, para que nós nos alegremos no Senhor com este hino que nós vamos cantar. E no Salmo 150, finalzinho dele, o versículo 6, nos fala assim, termina ele falando: todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é o único Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então nós iremos louvá-lo com alegria, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor, e nós não somos diferentes, né? Nós estamos aqui para render ao Senhor louvores. Os irmãos possam louvar o Senhor com palmas, agradecer o nome do Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te,
quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu peito, a graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais, quero servir-te, sempre mais, buscar o teu peito, a graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus que é bom, de eternidade em eternidade. Sabemos e temos certeza da bondade do nosso Deus, e nós o louvaremos, engrandeceremos o nome dele por tua bondade, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, ó Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Engrandecemos o teu nome pela tua bondade que dia após dia tem se manifestado nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do teu povo, na nossa cidade, em todo lugar. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós te entregamos os nossos louvores. Que o Senhor continue conosco a falar aos nossos corações. Que nós possamos cada dia ser instrumentos vivos nas mãos do Senhor para proclamar o teu evangelho, para, ó Deus,
sermos, ó Deus, ofertas de louvor, com espírito e com verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder estar na casa do Senhor e poder expressar a Deus os nossos louvores, né? Louvor é elogiar a Deus, é bendizer a Deus, não só por aquilo que Deus faz, mas principalmente por aquilo que Deus é: santo, perfeito, eterno, imutável, misericordioso, bondoso, né? Então, que bom conhecer o Deus vivo e verdadeiro e poder louvar a Deus. Meus irmãos, nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nas quarta-feiras, nós temos o culto, né, onde nós adoramos a Deus. Até agora estivemos louvando a Deus com os nossos cânticos. E é costume também de estudar a palavra de Deus. Nós estudamos para aprender de Deus através da palavra dele e para alimentar nossas almas e obter conhecimento e crescimento espiritual. E eu quero te convidar a abrir suas Bíblias neste momento, no livro do profeta Isaías, mas agora no capítulo 5. Isaías, capítulo 5, e o versículo 20. Isaías, capítulo 5, e o versículo 20 é o texto que eu quero, nesta noite, estudar, compartilhar dele com os irmãos aqui e também com aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão em suas casas. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para todos nós nesta noite. Amém, irmãos? Isaías 5, versículo 20, diz assim o texto sagrado: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Meus irmãos, vamos orar neste momento para a gente introduzir aqui a meditação da palavra. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus amado, Pai santo, Pai de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos porque, mais uma vez, temos o privilégio de estar na tua casa para poder adorar, bendizer, exaltar o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Agora, Pai amado, nós estamos diante do texto sagrado que foi lido neste momento para a nossa meditação nesse instante. E eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo aqui na meditação da palavra, que tudo que for dito aqui não seja vindo do homem, não seja pela vontade humana, mas vindo do céu e segundo a vontade de Deus. Que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor tem para falar e que nós precisamos, ó Pai, de ouvir da boca do Senhor nesta noite. E que a Tua palavra encontre guarida em cada coração aqui e daqueles que nos acompanham nesta noite através dessa transmissão. Meu Deus, e que a Tua palavra venha fazer diferença em nossas vidas e que nós possamos a cada dia colocar em prática no nosso viver diário. Continue abençoando a Tua igreja e a igreja do Senhor sobre a face dessa terra. E abençoe o nosso Brasil. Guarde, livre esse país do caos, da miséria, da maldade, da violência, e que almas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Pai, leva agora cativa a nossa mente, a nossa atenção a Ti, a Tua palavra. Fale conosco, ilumina as nossas mentes para entender a Tua palavra. É o que nós te oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos, estudando nessa noite, sobre o assunto que diz assim: inversão de valores. Inversão de valores. Meus amados,
como você deve ter percebido, observado, infelizmente, nós temos visto aí uma inversão de valores por parte de muitas pessoas. Para muitos, o mal é considerado bom, e o bom é considerado mal. O certo é tido como errado, e o errado como certo. Contrário, sabe? Há um contraste muito grande na vida de muitas pessoas, aquilo que elas fazem, aquilo que elas concordam, aquilo que elas aprovam, sabe? Então, nós temos visto um contraste muito grande. E, olha só uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina assim, que nós devemos adorar a Deus e amar as pessoas e usar as coisas. O certo é isso aí. Mas, para muitos, quando eu digo muitos, porque a gente não pode generalizar, né? Tem exceções, não são todos. Mas para muitas pessoas, pessoas que, sem Deus na vida, sem conhecimento da palavra de Deus, vive de uma maneira contrária. Se o certo é adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, mas a gente tem visto no mundo em que nós vivemos, inclusive em nosso país, o contrário. As pessoas ignorando a Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Contrário. A gente tem visto isso aí, sabe? E há muitos, meus amados, a gente vê aí que aprovam, concordam, defendem o aborto, a pedofilia, ideologia de gênero, união de pessoas do mesmo sexo, como algo bom, normal, e muitos até defendem essas coisas. Mas a igreja de Deus não. A igreja de Deus ela está na contramão dessas coisas. Por quê? Porque ela está com a palavra de Deus. Ela está do lado de Deus. Ela não vai concordar com isto, de forma alguma. Mas nós vemos isto aí acontecer. Há poucos dias, eu até cheguei a pedir oração na rádio, pedi nas congregações, porque os irmãos viram aí que um partido aí levou lá um projeto, queria, já fez uma tentativa em 2014, 2015, e foi caído por terra, né? Não foi aprovado, e agora vieram de novo, tentando aí aprovar aí uma lei da ideologia de gênero, que ensinando aí que a menina pode ser menino e vice-versa, e o menino pode ser menina, e querendo criar uma lei para que coloque nas escolas o banheiro unissex, onde vai entrar a menina e vai entrar o menino também, seja ele lá, às vezes, adolescente ou não, pode ser até adulto. Então, a gente vê que são coisas absurdas, contrário à palavra de Deus, invertendo os valores. A família, ela é instituição, é projeto de Deus. E nós vemos aí pessoas sem temor a Deus, querendo inverter os valores, atacando a família. Mas, meus amados, o Senhor Jesus, Ele disse que antes da sua vinda, Ele falou lá em Mateus 24,
que a iniquidade se multiplicaria. E nós temos visto aí o avanço, o desenvolvimento, né? Lamentavelmente, a gente vê o desenvolvimento da iniquidade. Mas Jesus, sabendo disso, deixou escrito na palavra que no final dos tempos, quando aproximar a sua vinda, a iniquidade ia se multiplicar. E muitos, ele diz lá, que iam trair, odiar, escandalizar. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a sua segunda carta a Timóteo, Timóteo que ia sucedê-lo, Paulo no ministério, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele fala desses tempos difíceis. E que os tempos seriam perigosos. E aí, ele faz uma lista ali de males e corrupções, e como os homens seriam totalmente depravados, amigos dos prazeres, não amigos de Deus, totalmente corruptos, sabe? Contrário à palavra de Deus. E a palavra de Deus também nos disse que os filhos se voltariam contra os pais e pais contra os filhos. E a gente tem visto isso aí. Todos os dias a gente está vendo isso aí. Agora mesmo, antes de sair para cá, liga o jornal um pouquinho, está lá, por causa da droga, e o filho foi lá e atacou o pai e a mãe dormindo, e tirou a vida dos dois. E pai que mata filho, filho que mata pai. Então, meus amados, é uma inversão de valores, sabe? As pessoas estão pensando nelas mesmas, em si mesmas, no seu prazer pessoal, no seu prazer de imediato, e não tem pensado no seu semelhante, não tem pensado em Deus, não se importa com nada, se importa agora, no aqui e no agora, sabe? E então, meus amados, o que a Bíblia está dizendo, que Jesus disse, que Paulo disse, e outros textos da palavra de Deus, está dizendo, é que haveria, quando fosse findando os tempos, que haveria uma grande inversão de valores, sabe? As pessoas, como diz o texto que nós lemos, chamariam luz de trevas e trevas de luz. Totalmente o contrário. E o doce de amargo e o amargo de doce. E aí, sabe o que a gente vê? Que esse tempo chegou. Está aí. A gente está vendo aí, nós como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, temente a Deus, nós vemos que nós estamos na contramão. Essas coisas estão vindo e nós estamos na contramão dessas coisas. Porque o cristão vive na contramão do mundo, do pecado. E aí, meus irmãos, nós temos visto que esse tempo chegou, porque a sociedade hoje, ela aplaude o vício e ela escarnece da virtude, daquilo que é santo. É o que nós estamos vendo hoje, sabe? Pessoas que aplaudem e elogiam e faz apologia às coisas mais terríveis, mais horríveis que aí escarnece das coisas santas, das coisas de Deus. Isto é inversão de valores. E isto é chamar a luz de trevas e as trevas de luz. O amargo de doce e o doce por amargo. Então nós temos vivido isso aí. Um contraste muito grande. É a mesma coisa de alguém pegar uma colher de mel e levar na boca e logo em seguida dizer: nossa, como é amargo, é muito amargo. E depois pegar uma colher de boldo, de uma erva bem amarga, e colocar na boca e dizer: ah, como é doce, muito doce. Está errado, porque o mel é que é doce. O boldo é uma planta amarga.
sabe? Mas as pessoas estão invertendo os valores. E a nossa sociedade, meus amados, ela muitas vezes tem feito chacota das coisas santas e tem promovido os vícios mais degradantes aí. E o que nós vemos é que a nossa sociedade está doente e ela pensa que esta doença é saúde. Nossos jovens, nosso adolescente, muitas vezes afundado nos vícios, nas drogas, no cigarro, nas bebidas, na prostituição e outras coisas aí, e tendo como certo. E quando um pai e uma mãe vai aconselhar para o bem, e eles dizem que não, que o pai e a mãe estão errados. Olha, as coisas mudaram, o tempo de vocês já passaram. Hoje é diferente. Muitas meninas e muitos meninos que deixam de ouvir o conselho de uma mãe, de um pai que só quer o melhor para os seus filhos, para ouvir o conselho daqueles seus colegas da mesma faixa etária, que vêm com a conversa totalmente distorcida, totalmente contrária à palavra de Deus. E aí, o que o coleguinha fala, mesmo que é errado, mas é tido como certo, o que a mãe e o pai fala é tido como errado dentro de casa. E está havendo um conflito nas famílias, sabe? Mas o profeta Isaías aqui, sendo boca de Deus, falando para aquele povo e falando para nós hoje, ele está dizendo aqui, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem, mal, que fazem da luz escuridade e que faz escuridade da luz e da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que teimam em dizer que o errado está certo e que o certo está errado. Ai desses! Nós vimos no capítulo 13, aqui, o texto lido na liturgia, da justiça de Deus, do castigo de Deus sobre o mundo daquela época, porque estava em total rebeldia e desobediência a Deus. As pessoas estão brincando, estão achando que estão com a razão, mas a Bíblia diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Deus para dar conta dos nossos atos feitos por meio do corpo, seja ele bom ou mau. Nós vamos ter que prestar conta a Deus. No dia do juízo, no capítulo 13, falou do grande dia do Senhor, dia cruel, dia da ardente ira de Deus. Naquele dia, Deus vai absorver aquele temente a Deus, aquele que se esforçou por praticar a justiça, e vai condenar o ímpio. E aí não vai ter mais chance de arrependimento. Deus é justo. A Bíblia diz que Ele vai julgar a todos com equidade. Meus amados, a nossa sociedade está rendida ao pecado, totalmente dominada, subjugada pelo pecado. As pessoas têm um prazer tão grande em pecar, em fazer o mal, em praticar coisas erradas como se fossem certas. Sabe? E a minha palavra aqui é que Deus tenha misericórdia. Que tais pessoas se acordam ainda a tempo, que se arrependam, porque senão depois vai chorar, vai ser tarde demais, sabe? A nossa sociedade, ela está rendida ao pecado, e ela é escrava do pecado, ela pensa que essa escravidão é uma legítima liberdade.
O bom é poder praticar tudo, fazer de tudo. Isso aí, quando a pessoa quer fazer de tudo, não é liberdade, é libertinagem, sabe? Porque, parece até assim, meio contraditório, né? A própria liberdade tem seu limite. Liberdade não é fazer o que eu quiser fazer, sabe? A palavra de Deus diz que a liberdade é limitada pelo amor. Eu sou livre em Cristo, mas eu tenho que viver dentro daquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou livre para ir e vir, amparado por Constituição do Brasil, mas eu tenho que respeitar as leis. Tenho que saber usar da minha liberdade. E as pessoas acham que liberdade é fazer o que quiser fazer, sabe? E acham que isso é certo. Está escrava daquilo ali e não percebe. Todo dia gente morrendo, sabe? E as pessoas não percebem e acham que não vai acontecer com elas. Daí a pouco ela é a próxima vítima. Meus irmãos, pastor Hernandes Dias Lopes, toda vez que ele vai pregar sobre o pecado, ele diz assim, que o pecado é um engano, é uma farsa. Ele parece doce ao paladar, mas é amargo no estômago, sabe? Quando as pessoas chamam o doce de amargo, o amargo de doce, sabe? Elas vão sofrerem. Porque ela está invertendo os valores. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito. Parece. Mas o fim vão se dar em caminhos de morte. Sabe? O diabo é um enganador. Ele aparece com coisas que aparentemente parece que é muito boa. Mas depois a gente vai pagar com a vida. Vai sofrer. Então, meus amados, o pecado, ele promete prazer, mas gera desgosto. Proclama a vida, mas mata, mas traz morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não adianta a pessoa dizer, está em pecado, mas Deus está me abençoando. Já viu gente dizer assim? Há pouco tempo eu ouvi alguém falar. A pessoa está no pecado, e aí ele fala assim, não. Aí o outro fala, fulano, não está certo o que você está fazendo, a maneira que você está vivendo não está certo. Não, você que está errado. Deus está me abençoando, porque eu estou comendo, bebendo, tenho emprego. Ele se baseia por isso aí. Mas, mais cedo ou mais tarde, a fatura vai chegar, ele vai pagar. O próprio pecado vai lhe achar. Sabe? Então, meus amados, não vamos inverter os valores. Vamos ouvir o que Deus disse. Vamos ter o doce por doce, o amargo por amargo. Pecado é pecado e deve ser rejeitado, evitado. Sabe? A luz é luz e as trevas é trevas. E elas não se misturam. Porque quando o diácono chegou aqui, que abriu as portas desse templo, acendeu essas luzes, as trevas fizeram o quê, ó? Então nós estamos aqui na luz, aqui é luz, a luz aqui material. Na hora que apagar, as trevas invadem isso aqui. Então, nós não podemos dizer que uma coisa é a outra coisa, não. Meus amados, o pecado, ele é o pior de todos os males na nossa vida. Ele é pior do que a pobreza, do que a fome, do que a solidão, do que até a própria morte. Porque essas coisas não nos separam de Deus. Não.
não é pobreza separada de Deus, não é morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz lá, que nos poderá separar-nos do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, perigo, nudez, espada? Ele fala, depois ele diz, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem perigo, nem espada, nem anjo, nem principado, nem poder, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, né, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o pecado separa. O pecado separa. E o pecado mata. O pecado engana. Muitas vezes as pessoas estão enganadas, ali cega espiritualmente, e tendo o errado como certo, o bom como ruim, o doce como amargo, totalmente o contrário. Mas, meus amados, o pecado ele separa tanto agora e como na eternidade. Mas nós temos uma notícia muito boa, nós não podemos deixar de finalizar aqui na palavra de Deus, que Jesus, ele nos reconcilia com Deus. Jesus perdoa os nossos pecados, apaga todas as nossas transgressões, nos faz uma nova pessoa, tornamos nova criatura, somos uma pessoa diferente, temos vida, temos alegria, transforma a nossa vida, e só Jesus pode nos dar vida e vida em abundância. Aqueles que invertem os valores, se não se converterem e se arrependerem enquanto há tempo, vão sofrer amargamente. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade, das nossas crianças. Porque de vez em quando eu vejo notícia, né? Falo crianças, meninas de 13, 14 anos, embriagadas, cigarro na boca, sabe? E adolescentes, jovens, e totalmente insensível àquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala, que o vovô fala, que a vovó fala, sabe? É ruim. Quantos pais têm derramado lágrimas, têm chorado, porque quer o melhor, o bem para os seus filhos não aceitam, acham que aquilo é mal, aquilo é ruim, o que o pai e a mãe estão dando é o doce, mas eles querem o amargo que é bom. Então, meus amados, que Deus tenha misericórdia dos nossos, da nossa sociedade, em geral, porque a palavra de Deus, ela nos diz nesta noite, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai. Essa palavra ai, está querendo dizer que Deus vai punir, Deus vai castigar, sabe? Vai ser ruína na vida de tais pessoas. Mas Deus, em Cristo Jesus, tem para nós liberdade, tem para nós vida, perdão, tem para nós o melhor. Jesus veio para nos dar o melhor. O diabo é um enganador que tem tentado enganar as pessoas de todas as formas, muitas vezes até usando a própria palavra de Deus, sabe? Usando outras coisas, como pessoas pensam assim, não, estou bem, Deus está me usando. Não, mas você está no pecado, fulano. Sabe? Como que uma pessoa no pecado está ali dizer, no último dia, vai ficar de fora. Jesus mesmo que disse assim, nem todos que me diz
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, naquele dia muitos dirão em teu nome. Pregamos nas praças, expulsamos demônio, ensinamos nas nossas ruas, fizemos muitos milagres, mas Jesus vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, nós precisamos de ser cristãos, ser parecidos com Cristo, não simplesmente religiosos, enganando a nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia, que nós estejamos voltados para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Não aquilo que eu penso, que eu acho que é o melhor, que eu acho que é certo, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, sabe? Que nos dá certeza de que é bom, de que é certo, de que é doce, que é o melhor para a minha vida. Que Deus os abençoe e que nós sejamos despertados e que nós possamos apegar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, sabe? Que nessa palavra nós aprendemos de Deus e nós somos firmados nela, nesta palavra. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus abençoe nossa sociedade. Que Deus abençoe nosso país. Não sei se você viu aí, nos jornais, tem um jornal agora em rede nacional. Alguém aqui viu, já assistiu aquele jornal Alerta Nacional na Rede TV? Aquele apresentador, lá no programa dele, tem dado lá uma aula, né? Contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia, porque as crianças têm sido atacadas, violentadas, e muitas vezes mortas, por pessoas de fora e pessoas da família. Tem criança que é violentada pelo próprio pai, padrasto e por aí. E tem um grupo de artistas aí que se revoltaram contra ele e vão processar, falou que vão processar, porque ele dá aquela aulinha lá para as crianças, não deixar tocar nas partes íntimas delas, e que menino não pode beijar menino, e nem menina pode beijar menina, e que menino não pode entrar no banheiro da menina, e nem a menina entrar no banheiro do menino, e defendendo a família. Mas tem um grupo aí fora que está contra, está nervoso. E a Xuxa, que foi babá de muitas crianças dentro das nossas casas, quer processar o homem, diz que vai pedir até a demissão do homem, quer ganhar não sei quantos mil. Sabe? Inversão de valores, é as trevas querendo aí prevalecer. É o inimigo tentando atacar nossas famílias. Nós temos que zelar por aquilo que é certo, que está na palavra de Deus. A família é composta de um homem e uma mulher, não de duas mulheres ou de dois homens. Um homem ou mulher que vai gerar filhos, que vai ser abençoado por Deus e que vai viver na presença de Deus. É isso que Deus quer. O que está fora disso aí, não adianta tirar da Bíblia os textos que falam contra, não adianta abrir igreja para pessoas do mesmo sexo, não adianta dizer que isso é discriminação, não. Isso é pecado e Deus abomina, e nós não vamos concordar com aquilo que Deus abomina. Que Deus tenha misericórdia e que nós estejamos a cada dia na luz, no doce, aquilo que é doce, naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nesse momento, quero dizer aos irmãos, se tiver algum aviso a ser feito, por parte dos irmãos, né, nós estamos caminhando para o final, nosso culto dessa quarta-feira, e se alguém tiver algum aviso, alguma coisa a anunciar nessa noite, quer dizer aos irmãos que o pastor me pediu para estar aqui hoje, que ele precisava de sair, né, tinha algumas coisas a resolver, e aí, então,
motivo este que estou aqui nessa noite, na direção do culto e compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Se domingo ceia, tá, a Luzia lembrou ali, né? Então, no próximo domingo ceia, eu acho que a ceia está sendo pela manhã e à noite, 2 vezes, né? Para atender melhor aí aos irmãos, porque às vezes tem aquele grupo que não vai vir à noite, porque o distanciamento não vai vir de manhã, né? Então, de manhã tem ceia, à noite também, e que os irmãos possam vir aí, mantendo os cuidados, nós não vamos descuidar, com o povo de Deus nós vamos estar cuidando, mas convite que os irmãos para estar vindo, participando mais dos cultos, aqui, na igreja, e que a gente possa estar mais juntos aqui e que Deus esteja abençoando a família da fé. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Irmão Zé Francisco? Dois irmãos, é irmão do senhor ou irmão na fé? Ah, irmão do senhor. Ah, tá. Vitória. Uhum. 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 Então, irmãos, está aí o pedido de oração, irmão Zé Francisco, e eu tenho orado pela essa situação, que a gente sabe que tem muitas pessoas enfermas, pessoas que contaminaram e estão contaminando, o vírus está aí numa onda muito forte, a situação não está boa nem um pouquinho, não precisa eu tecer comentário aqui, que todo mundo hoje é informado, né? Mas vamos orar, e a gente está vendo aí o descuido por muitas pessoas aí. Hoje pessoas reclamaram comigo, que está saindo na rua, e muitas pessoas esqueceram as máscaras, e o vírus está aí. Hoje conversar com a dona Belinha, né? Com ela hoje, estive na casa dela hoje, conversando com ela um pouco, e o vírus fez vítima na nossa igreja. Nós perdemos aí irmãos nossos, que a gente não imaginava que ia partir. A gente fala assim, tão cedo, porque é cedo, né? Que a gente não imaginava. Então, vamos manter o cuidado. Nós, como igreja, não somos melhores, mas devemos sempre zelar por fazer a coisa certa, né? Dar exemplo, que Deus esteja nos abençoando, né? Irmãos, vamos colocar de pé, e nós vamos orar neste momento, e intercedendo assim, então, né, pelo pedido de oração que o José Francisco pediu, e com esta oração nós estamos encerrando o nosso culto desta noite aqui. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, e domingo, então, aqui ceia pela manhã à noite, né, eu estarei nas congregações, como é de costume, e que Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esse momento de culto, onde nós podemos congregar aqui, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, e também para estudar, meditar na tua santa palavra. Meu Deus, que a cada dia nós possamos estar com a nossa atenção voltada, ó Deus, para a palavra do Senhor, porque quando nós lemos, nós ouvimos a tua palavra, é a voz do Senhor falando conosco, e a tua palavra é a verdade. Ela não muda, não vai mudar, ela não fica velha, ela é sempre atual, e ela é a revelação do Senhor para conosco. Ela nos ensina, nos corrige, nos educa, nos exorta. Ela é a Escritura inspirada pelo Senhor. Meu Deus, nós oramos por toda a igreja, pelas crianças dessa igreja, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Sabemos, ó Deus, que a filha dessa igreja que tem estado desanimado, quem sabe afastado da igreja, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Espírito do Senhor possa tocar corações agora, que nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai, venha ter o seu coração movido pelo Espírito Santo e venha voltar com alegria para a casa do Senhor. Abençoa os pais, abençoa toda a família, abençoa nossos idosos, nossas viúvas, os órfãos. Tome cada família nas tuas mãos. Abençoa aqueles, ó Deus, que têm sofrido com esta enfermidade.
Meu Deus, assiste a cada um nesse momento. Oramos agora em favor da família de São José Francisco, seus irmãos, ó Pai, que foram contaminados, outros que estão suspeitos. Meu Deus, que o Senhor assiste agora com a tua graça, com a tua misericórdia, e que o Senhor também conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, daqueles que têm sofrido. Meu Deus, eu peço agir o Senhor no coração de cada brasileiro, aqueles, ó Deus, que muitas vezes têm vivido uma vida em rebeldia, em desobediência, sem temor a Ti. Mas, Pai, que a pregação do Teu Evangelho possa alcançar esses corações. Oh, meu Deus, tenha misericórdia daqueles que muitas vezes estão vivendo de forma contrária à Tua vontade, tendo certo como errado, o amargo como o doce como amargo. Meu Deus, abre o entendimento deles, que eles venham a ter um conhecimento verdadeiro, genuíno da Tua palavra, da Tua vontade, e que eles venham a se arrepender, ser perdoados, receber a vida em Jesus e ser nova criatura em Cristo Jesus. Pai, que o número de salvos possa aumentar, ó Deus, tanto aqui na nossa cidade como no Brasil, meu Pai. Abençoa os missionários, os pastores, todas as igrejas que têm pregado o Teu Evangelho. Meu Deus, e que o Senhor possa, ó Pai, fazer desaparecer esse vírus maldito que tem trazido prejuízo, ó Deus, para o Brasil, para o mundo, para as igrejas, ó Deus, tem prejudicado a nós de fazer nossos trabalhos. Mas, Pai, tem misericórdia, e que o Senhor esteja nos abrindo nosso entendimento para aprender aquilo que o Senhor tem nos ensinado diante dessa adversidade. Pai, nos perdoa, nos guarde agora voltar aos nossos lares, e guarde todos os nossos familiares, e nos dirige a cada dia pelo Espírito Santo do Senhor. Nós te oramos com gratidão, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.